até o dia que você vai, sabe? Se joga, se joga. Eu passei numa vaga que eu não sabia onde ela ficava. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Erika e nesse canal eu trago pra vocês a minha vida na Inglaterra. Bom, no vídeo de hoje eu trouxe o Renato pra falar com vocês. Oi, gente. A gente vai contar as nossas experiências procurando emprego aqui e dicas, né, de como conseguir emprego em escritório ou, enfim, trabalhando na nossa área de formação. Pra quem não sabe, a gente conseguiu um emprego na nossa área em menos de um mês, acho, né? Procurando aqui mesmo em Londres, né? Então, no Brasil, eu estudei marketing, sempre trabalhei com marketing digital, com loja virtual, fazendo anúncio em Google, em Facebook. Antes mesmo de vir para Londres, eu já estava aplicando para umas vagas, enviando meu currículo, mas eu percebi que depois que eu cheguei aqui, as coisas andaram mais rápido. Até no Brasil mesmo, o Renato chegou a fazer entrevista. Eu não apliquei para nenhuma vaga no Brasil, até porque eu não tinha um direito, assim, de trabalhar. Eles teriam que me contratar se eles gostassem de mim através de visto de sponsor da empresa, pagando para, enfim, um visto de trabalho, que seja, para poder vir. Então eu não apliquei, mas ele com o passaporte europeu, que a gente já explicou isso no vídeo de como foi a nossa imigração, ele tem o passaporte europeu, então ele já podia aplicar desde o Brasil. Ele usou o LinkedIn para fazer essas buscas de vaga, e aí dá para fazer para o mundo inteiro, assim, independente, né, se você tem a cidadania ou não no lugar que você tá aplicando. Tem muita gente que consegue emprego assim, então é claro que se você tem a cidadania e tá procurando emprego na Europa, é muito mais fácil da empresa se interessar por você, porque ela vai gastar muito menos com você indo morar lá, mas também não é um impeditivo. Pessoas só com passaporte brasileiro conseguem emprego nos Estados Unidos, na Austrália, no mundo inteiro. É claro que não é tão fácil quanto se você estivesse no lugar, presencialmente. Sim, a gente sentiu essa diferença quando ele chegou. Mas também não é impossível conseguir um trabalho fora do Brasil, mesmo estando no Brasil. Eu acho que é mais... Demora mais tempo. Demora mais tempo e você vai ter que aplicar para mais vagas, porque a chance de te chamarem é menor. Então você sempre tem que pensar nisso. Apliquei para uma vaga? Não vão te chamar nessa vaga, é muito difícil. Você tem que aplicar para muitas vagas e que tenham a ver com o seu perfil também. Então não adianta aplicar para diretor de marketing, você não chegou lá ainda também. Também. Tem que ser no seu cargo, na sua área também, né? Tem várias partes também de marketing, né? Sim. Enfim, aí quando ele chegou aqui, ele fez, sei lá, quantas entrevistas, né? Em um mês, você fez quantas entrevistas, você lembra? Acho que deu umas 15 entrevistas. 15 entrevistas. Enquanto no Brasil, em um mês, aplicando, ele fez uma. Foi uma diferença bem grande. Tudo bem que aqui eu tava aplicando para muito mais vagas, mas eu acho que a diferença foi ter colocado um telefone com um DDD daqui, né, um código de área daqui e o endereço. Foi um dos motivos que aumentaram o número de entrevistas e, assim, feedbacks, né, pela minha aplicação. Então, a primeira dica que a gente tem para quem procura emprego tanto na área de formação no Brasil ou só emprego em escritório, como uma administração, uma coisa assim mais geral, a primeira dica que eu dou é ter o inglês para poder se comunicar, para poder fazer as entrevistas. Não precisa ter um inglês super fluente de anos e anos de estudo, mas tem um inglês que você consegue atender um telefone, fazer uma chamada por Zoom, porque as perguntas que eles fazem, é claro que vai de vaga para vaga, mas eu senti que são parecidas com as perguntas do Brasil. São. Em termos de RH, né? As perguntas de RH, sim. São iguais, só que em inglês. Então, você tem que conseguir responder essas perguntas. Então, claro, em inglês básico, assim, muito difícil você conseguir emprego na área. Às vezes, você sabe o trabalho, você sabe fazer tudo o que eles estão pedindo, mas como você não consegue se comunicar em inglês no nível suficiente para a empresa, eles não acabam não te chamando. Então, eu diria que o intermediário, upper intermediate, para cima, já dá para procurar emprego tanto, enfim, na área, quanto só o emprego geral em escritório. E os recursos que a gente usou, né, pra procurar os sites. Você sabe bem mais. Né? O primeiro é LinkedIn, o segundo é o Indeed. Que foi por onde eu consegui um emprego. O seu foi Indeed? O meu foi Indeed. Meu foi LinkedIn. Mas são os dois, assim, maiores. Eu me inscrevi muito mais pra esses dois do que pros outros. Esses dois sites são os principais. E neles vai ter vaga que vai te redirecionar para um outro site, e aí você vai ter que fazer um outro cadastro, enfim. Aí em outros sites tem o CV Library, tem o Monster, Total Jobs,
vai ter um monte. No final, você vai ter cadastro em todos. Então, as buscas devem ser centralizadas nesses 2 sites, que são os mais relevantes. A gente vai deixar aqui no bloco de informações os principais sites assim que a gente usou, né? No meu caso foram 2, mas o Renato conhece mais alguns sites aí de busca. E a terceira dica, além disso de ter o inglês, desse site de busca, eu acho que é um currículo legal. Se você está procurando pelo LinkedIn, seu LinkedIn tem que estar em inglês. Com certeza, não adianta ser em português ou ser mal traduzido, né? Eu acho que o LinkedIn vai ter que estar perfeito. Porque até assim, se você está se inscrevendo em uma vaga de outro site, mas eles pedem o seu link do LinkedIn para eles darem uma olhada no seu LinkedIn. Então tem que estar o LinkedIn bem escrito em inglês. A minha dica para escrever o LinkedIn ou o currículo é você pegar as vagas que você se identifica, vai estar ali a descrição no job description, alguma coisa assim. Sim. E aí você meio que copia e cola ali as frases, é lógico que arruma conforme, né, a sua realidade, mas é uma dica para poder, eu não sei descrever exatamente o que eu fazia. Às vezes você vai procurando essas vagas e as Pega uma vaga ajudam. similar que você trabalhou, né? Sim. Essa dica Então, o currículo assim também é muito importante. Aqui eles usam muito currículo e cover letter. A cover letter, ela é anexada com o currículo, normalmente ela vem na primeira página do currículo. Pode ser separado também. Mas ok, isso é enviado junto. Nessa cover letter é uma carta de apresentação, então na minha cover letter tem a minha apresentação, quem sou eu e os motivos que fazem eu querer trabalhar na empresa. A cover letter, vão existir assim 2 tipos de cover letter. Uma é mais genérica, que você pode mandar para todas as empresas no geral, e uma cover letter que você vai fazer mais específico assim, porque por exemplo, você pode dizer, eu quero trabalhar, eu tô aplicando para essa vaga de marketing digital na sua empresa, né? E aí tinha lá, eu fiz isso, sei isso e aquilo e gostaria muito de trabalhar na sua empresa. Ponto. Quando é uma empresa que você quer muito trabalhar, você se dedica mais, é uma cover letter mais específica. Então, você pode colocar lá o que você acha de legal da empresa. Eu gostei porque a sua empresa faz isso e aquilo, eu gostei. Pelo menos é isso que eu enxergo. Você vai adaptar sua cover letter para empresa. Para cada vaga que você tá aplicando. Porém, dá para usar umas genéricas também. Você tem que ter uma genérica e depois uma que você vai especial. adaptando para, eu quero trabalhar na Apple. Aí eu vou fazer minha cover letter só para Apple. Aí depois a outra vai ser o Google. Aí você faz uma só pro Google, entendeu? Acho que você tem que ir fazendo. Por isso, saber dosar. Porque também não dá pra fazer uma cover letter dedicada pra todas as empresas que você aplica, se você aplica pra várias empresas, né? A nossa dica é o quê? A quarta agora? A quarta dica, na minha opinião, é dedicação e muito esforço, porque a gente não aplicou para uma vaga, 2 vagas por dia. A gente passava literalmente 6 horas, 8 horas por dia aplicando para vaga. E não dá para você ficar 8 horas fazendo cover letter para cada uma das empresas, porque depois no final do dia você já aplicou, sei lá, para 10 vagas. A gente já aplicava muito mais do que para 10 vagas, né? Acho que não Renato, consigo nem falar, mas umas 50 fácil por dia. Ou mais até, né? Ele me aplicava mais, porque como ele tava pesquisando pra área dele de marketing digital, tinha muito mais eu já tava vagas. usando uma genérica já. Era uma ou outra que eu fazia específica. Eu mudava ali o nome da empresa na cover letter e mandava bala. Sim, também tinha muito mais vaga para marketing do que para mim, que é na área de comércio exterior, porque algumas vagas eram de coordenador, que eu não ia aplicar, ou era muito específica, eles pediam experiência com toda a legislação da União Europeia, que eu também não... Tem muito isso de assim, se a empresa mostra na descrição de que ela tá aberta para te ensinar, legal, aplica. Se a empresa quer alguém com 5 anos de experiência, 3 anos de experiência, com a alfândega da Europa, eu vou perder meu tempo aplicando e eu vou perder o tempo da pessoa que tá ali olhando os currículos dos aplicantes. Então, eu filtrava muito isso. Então, a quantidade de vagas que eu apliquei em relação ao Renato foi bem menor, né? Eu não apliquei tanto, eu apliquei tanto pra área de Comex, de comércio exterior, tanto pra administração, escritório em geral. Só, assim, eu tentei uma outra de recepcionista, mas eles pediam experiência, assim, para ser recepcionista numa clínica médica, eles queriam experiência disso. Então, pra mim, pelo menos pra mim, não fazia sentido eu aplicar se eu não tinha
a experiência que eles estavam pedindo, a não ser que vinha escrito que tudo bem, ou eles colocavam que era preferível que tenha experiência, mas não é algo que era tão necessário. Então, tem que filtrar também, né? Eu fazia um filtro também de, assim, se a empresa tá pedindo um inglês nativo ou é fluente, eu já não aplicava, porque eu sei que eu não tenho. Não adianta eu mentir na primeira entrevista. Aí você fala alguma coisa errada. Vou falar, vou cometer algum erro, não tem jeito. Eu não sou fluente ainda. Então, eu já fazia esse filtro. Acho que era isso mesmo. Era esses os filtros. Poucos filtros você tinha, então. Não, eu via a descrição, né? Eu lia toda a descrição, eu via se eu tinha o conhecimento da vaga. Às vezes estava pedindo uma ferramenta, ou um software que eu não conhecia, mas eu conhecia o do concorrente, por exemplo. Aí tudo bem, mas se eu não conheço nenhum e nem outro, por que eu vou aplicar? Que mais, então? A gente deu dica do inglês, dos sites, do link do currículo e de persistência. Tem muita gente que fala que é difícil conseguir emprego fora do Brasil, que na área, escritório. Porque a gente sempre pensa que vai ser o trabalho braçal. E é também, né? Se o Renato quisesse trabalhar de pedreiro, o que mais teve aqui foi... Renato, tá aí, ó, tem trabalho aqui se quiser. Você recebeu um monte de proposta disso. E a gente trabalhou muito com trabalho braçal na Austrália. Tem aí um vídeo que eu contei dos meus trabalhos que eu tive na Austrália. Tem um vídeo também do Renato contando os perrengues dele, que também foi trabalhando. Então a gente já teve essa etapa. E quando a gente veio aqui pra Inglaterra, com um visto que a gente podia trabalhar período integral, e podia trabalhar um período integral, a gente priorizou tentar arranjar um emprego mais confortável, digamos assim, né? Porque o braçal cansa muito, a gente sabe, porque a gente viveu na pele durante 1 ano. Então a gente não foi de cara, a gente pensava assim, tudo bem se não der certo o escritório, porque todo mundo dizia que, né, 99% das pessoas falavam impossível. É porque assim, você só vai conseguir um emprego em escritório ou na sua área se você dedicar seu tempo para conseguir essa vaga. Você tem que aplicar todo dia. Ninguém, um diretor de marketing vai me ligar: oi Renato, você veio aqui para Londres? Vem aqui trabalhar comigo. Não, do nada, se eu estiver trabalhando de driver, por exemplo. Não, então você tem que se dedicar e ir atrás do objetivo. Claro que tem que ter um inglês que você consiga conversar. Você tendo esse inglês que você consegue conversar, fazer uma entrevista, não precisa ser fluente, gente. Não. Precisa ser assim, um upper intermediate ou intermediate que se vira um pouco mais, assim. A gente se soltou muito na Austrália porque a gente tinha que falar inglês sempre. Mas, assim, o que a gente sempre escutou, assim, muitas pessoas era que, assim, não dá pra arranjar emprego na área porque, enfim, a gente não tem a faculdade daqui, porque a gente não tem experiência aqui. E assim, é claro que eu acho que a gente também deu sorte, assim. Lógico que a gente se esforçou muito. Mas a gente conseguiu bem rápido. Mas a gente conseguiu. Não esperava. A gente não esperava que ia ser rápido assim. Também acho que Londres ajuda, que é uma cidade que tá sempre pedindo emprego. Mas a gente também exigiu muito, assim, nosso esforço mesmo, de não... Na primeira negativa, a gente fala, então deixa eu ir lá ser pedreiro, deixa eu ir lá limpar a casa. Tava tudo bem se precisasse, a gente foi, eu já falei isso várias vezes, a gente veio aqui com a mente aberta, mas a gente também não queria já ir de cara no subemprego, porque também, assim, gente, tá tudo bem, né? E tem gente que simplesmente gosta de, enfim, sei lá, de ser de garçonete, e tá tudo bem conversar com o público, tá uma tudo forma bem, também é uma forma de ganhar dinheiro. Desenvolver o inglês, no final né? também a gente quer trabalhar pra ter nosso dinheiro, não é pra ser flores arco-íris. Mas a gente também queria muito, assim, procurar emprego em escritório a princípio. Foi o nosso foco. É o nosso foco, 100%. assim, total, ainda mais na pandemia, gente. Tá tudo fechado, o restaurante tá fechado. O leque de trabalho aqui, dos subempregos, não tá tão grande assim, né? A não ser que, enfim, os Uber Eats, aí passa um monte de frio na rua. É complicado. É bem complicado. Então a gente tentou... Claro, tendo inglês ajuda muito, né? Pra conseguir isso, mas, enfim... Não é que ajuda, acho que é necessário. Sim. Mas é que tem gente que tem, mesmo tendo inglês, não tem vai a atrás de escritório também. porque não tem a confiança. Fala, eu não vou conseguir. Mas tem que tentar, Tem gente. que tentar. E não é tentar um dia, 2, por 2, 3 horas. É tentar. A gente tentou por sei lá quantos dias. O Renato, mesmo fazendo entrevista, passava. Se não tava na entrevista, tava aplicando pra vaga. Se não tava aplicando pra vaga, tava na entrevista. Tinha dias que eu fazia assim, 3 entrevistas por dia, assim, pra 3 empresas diferentes.
E não é só porque fez entrevista que passou, né? Teve Não. várias que não, e que tinha outras fases. Sim. A gente vai contar das nossas experiências aqui. Porque, enfim, não é uma coisa que a gente fez entrevista já pronto, que foi bonito. A gente recebeu vários não. Das nossas, sei lá, 50 vagas por dia que a gente se inscrevia, E a gente fica 40 era desanimado. negativa. E aí dá uma tristeza, claro. A gente, em alguns momentos a gente questionou, vixe, será que a gente não vai conseguir vaga em escritório? A gente vai ter que ir pra outras coisas, porque não tá tendo muita opção dos empregos mais braçais aqui, né? Só tá tendo as opções que passa frio. A gente tem que pensar o seguinte: a gente só precisa de uma vaga, uma empresa que queira você. Só Sim. uma, não precisa de 50. Isso. Então, você precisa conquistar uma pessoa ou uma Você empresa, pode ter né? vários, você pode ter 100 não, você só precisa de um sim. É, isso é verdade. Nossa, foi profundo, né? E foi isso que aconteceu, né? Sim. Então agora conta aí como é que foi pra você, como é que foi a sua busca aí, as suas entrevistas, porque as entrevistas dele foram completamente diferentes da minha, porque a dele era algo mais específico, pedia um plano de marketing, essas coisas. É, a primeira etapa, assim, eu me apliquei pra vaga. A pessoa gostou, ou ela vai me ligar direto no celular, ou ela vai mandar um e-mail marcando um telefonema, assim, de 15 minutos, só pra saber quem eu sou. A maioria das vagas são assim, né? Eles mandam um e-mail pra marcar uma ligação, que eu acho bem bacana, porque ela não te liga do nada e fala, ah, então, você se aplicou pra vaga tal, acontece, mas é exceção, e você fica muito perdido, porque você nem sabe. Porque às vezes toca o seu era. celular, você não sabe de onde que é, né? E aí... Então, o telefone toca e é muito ruim porque às vezes você não sabe a empresa que você aplicou. Então, Fala em inglês, é mais difícil. eu acho que a pior coisa daqui é atender um telefone em inglês sem saber de onde é. O que tá falando? Porque às vezes a gente não sabia se era vaga, se era outra coisa, se era o governo, se era casa. Se era aquelas ligações nada a ver que fazem. Então tem a aplicação, a Primeira ligação. a primeira ligação, né, que nem vou chamar de etapa, porque É só pra você falar quem você é. é claro Tipo, que... se apresentar, pra apresentar quem você é. E aí ela vai ver se você se adequa ou não. Porque muitas vagas, na verdade, não é a empresa diretamente te chamando pra vaga. É uma terceirizada, assim. É uma É recrutadora. uma agência de recrutamento. Isso. E aí eles tentam encaixar as pessoas pras vagas. Então, se ela te ligou, é que seu currículo tá apresentável, né? Ela te ligou, ela gostou, eu queria marcar uma entrevista com você. Aí é por vídeo, porque agora a gente tá em tempos de pandemia. Que é ótimo, porque a gente não tem que se locomover até as empresas. Tá fazendo tudo por Zoom, incrível. Maravilhoso. Então, se eu passei na entrevista por telefone, se ela achou que o meu perfil se encaixa, eu vou fazer uma entrevista de vídeo. E se eu passar, vai ter uma outra fase que normalmente as empresas estavam pedindo para mim, um plano de marketing. E aí, seja para lançar um produto, para desenvolver um setor na empresa. E depois, se você passou nessa apresentação, você já tá dentro. Para a empresa que eu tô hoje, como é uma empresa pequena, então a minha primeira entrevista já foi com o dono da agência. Ele gostou de mim, foi uma entrevista bem longa, assim, foi 1h10, acho. Entrevistas aqui são longas, né? Nossa senhora. Eu não tive que fazer um plano de marketing. No mesmo dia ele já me deu a resposta falando que eu tinha sido aprovado. Fiquei muito feliz e ele já queria que eu começasse no dia seguinte. Então, não, mas eu já tinha falado que eu podia começar no dia seguinte, né? Mas Aí foi literalmente. também. E essa foi minha experiência mesmo. Então eu consegui um emprego. Comecei a trabalhar no ano passado ainda, na virada do ano novo. E foi bem rápido, mas eu também mandei muito currículo. Tem que ir atrás. No meu caso, bom, né, como eu já falei, eu me inscrevi pra área tanto de comércio exterior quanto pra assistente geral de escritório. Me chamaram pra essas vagas de assistente geral de escritório pra fazer entrevista. Então é aquilo, tinha gente que ligava do nada e começava a falar comigo, eu não sabia se era imobiliária, se era trabalho, o que era, eu tinha que adivinhar, era horrível essas situações. E tinha as pessoas que mandavam um e-mail pra agendar um horário pra ligar. Pra essa vaga que eu entrei na empresa, eu acho que foram 3 etapas, foi super longo, demorou um mês fazendo só as entrevistas. Então eu lembro que a primeira etapa foi com o RH da empresa. Então ela marcou um horário comigo e me ligou, e aí foi por telefone. Ela ficou meia hora falando comigo, me sugou todas as informações possíveis, eu não aguentava mais falar. E é um negócio assim, porque eu trabalhei na minha área no Brasil, mas faz, sei lá, uns 2 anos que eu não trabalhava mais naquilo. Então ela fala o momento que você fez isso e aquilo. Eu ficava, gente,
Eu não lembro mais. Ainda bem que foi por telefone, né? Ainda bem que foi por telefone, porque se me filmasse, eu tava assim, fazendo a entrevista por telefone, meu Deus, eu não lembro. Ai, meu Deus. E aí eu tinha que desenvolver alguma coisa ali pra falar o que eu fiz, lembrar, tirar do fundo do poço. Mas funcionou, né? Mas foi bem complicada essa primeira fase. Só que o bom é que ela me sugou tanto que quando eu fui pra segunda fase, que foi com a gerente, ela já sabia a minha história inteira. A segunda fase que eu fiz dessa entrevista era... A primeira foi assim, a gente te quer, vamos ver se você tem a ver com a empresa. E a segunda foi eu entendendo se eu queria ficar com a empresa, porque foi uma segunda fase que eu fiz perguntas. Eu perguntei como que era a empresa, como que era, enfim, o dia a dia. Era uma entrevista que eu entrevistava. Acho que mais uma dica para esse vídeo é sempre fazer perguntas, seja no final da entrevista ou até mesmo durante a entrevista, para saber como que é a empresa ou tirar alguma dúvida que você tenha. Eu acho que demonstra que você está interessado naquilo e é claro que tira a sua dúvida também. E também tirar a sua dúvida, mas sempre eles perguntam no final, você tem alguma dúvida? E, pergunta alguma coisa. Coloca no Google, perguntas para fazer no final de uma entrevista. E aí, use essas perguntas. Nesse que eu tive que só fazer perguntas, que foi a segunda fase, eu tive que jogar na internet. O que eu posso perguntar pra essa empresa, pelo amor de Deus? E aí eu fiz uma lista. E aí foi pelo Zoom, aí foi de vídeo, né? E aí tava o Zoom do lado e a pergunta do outro. Então eu tava no computador com tela meio a meio, com as perguntas e o que foi? E acabei de lembrar também. Uma outra dica. Se prepare para a entrevista. Ah, sim. Estude a empresa, saiba o ramo, o que ela vende, o que ela faz. O que a empresa é, né? Se é pequena, se é grande, enfim. O que ela vende, se for uma loja. Entenda a empresa. Eu acho. E saiba se vender também. Você tem que treine, fazer uma entrevista, igual você treinaria no Brasil em português, treine fazendo isso em inglês, contando... eu estudei isso, e nessa empresa eu trabalhei com isso. Treine e falar isso em inglês. Estuda a empresa e abre a página que tá a aplicação, né? Porque ali vai pedir os requisitos da vaga. Então, na hora que você tá falando, olha, eu tenho conhecimento em tal, veja se você tá seguindo os requisitos da vaga. Eu quero ter uma pessoa que seja atenciosa nos detalhes. Aí você fala que você tem atenção aos detalhes. Exatamente. Então, acho que é mais uma dica bem importante. Sim. Nossa, como eu fico nervosa em entrevista, gente. Acho que quem não fica, mas eu fico tremendo. E aí a última fase dessa empresa foi entrevista com o chefe da minha chefe. E aí ele também já sabia toda a minha vida. Então eu não tive que ficar repetindo o meu currículo. Na verdade, ele só me fez perguntas assim, pra ver se eu me encaixava no dia a dia da empresa, mas eram mais perguntas aleatórias, assim. Você gosta de situações em que você tem que pensar muito numa solução, porque não é uma coisa óbvia. E ele perguntou umas coisas também, tipo, o que você gosta de fazer fora do trabalho? Sabe? Umas coisas que eu tinha que puxar ali na hora. Eu acho que quando tá nesse nível já, eu acho que é mais pra pessoa ver o seu perfil e... Porque ele já sabe quem se encaixa com a vaga, em termos de técnico, né, eu digo. E aí ele vai ver o perfil da pessoa. Mas foi isso, eu fiz entrevistas também com lembro que era o diretor e o dono da empresa também, isso numa outra vaga. Foi 2 pessoas me entrevistando também, me sugaram naquela entrevista. A gente sai bem cansado, né? Nossa, então, todas as entrevistas que a gente falou duram no mínimo 30 minutos, mas assim, direto, eu me sinto numa aula de inglês. Só que com avaliação, né? De avaliação. Avaliando uma coisa muito mais importante, como eu vou pagar minhas contas, é muito mais difícil. Mas sério, me sugando. E aí, sabe qual é o pior? Quando começa assim, me perguntaram nessa que era o diretor e o dono. Me fale 3 defeitos. E eu tentando lembrar adjetivos em inglês. Que não adianta só falar, o meu defeito é não sei o quê. Não, tem que ser em inglês. É difícil esse negócio. Engraçado, de todas as entrevistas, sei lá, das 15 que eu fiz, nenhuma me perguntaram essas coisas. Não, nossa, me perguntaram, qual que é o seu hobby? Perguntavam mais coisa técnica pra mim. Pra mim, não. De ferramenta, de conhecimento, né? Até certificação, se eu tenho ou não. O meu... Fale 3 defeitos. O que seus colegas falam de você? Me fale 3 palavras que seus amigos te definem. E eu ficava sorrindo assim. Aí eu pensando, gente, ficou falso, socorro. Eu passei por poucas e boas.
Não era... Teve a questão técnica, que foi dessa vaga que eu apliquei, que eu passei, mas foi só a primeira fase, que foi técnica, que eu já tava me descabelando, sorte que não foi por vídeo. Mas de resto era muito 3 defeitos, 3 qualidades, me fale um hobby. E eu acho que quanto mais entrevistas você vai fazendo, você vai ganhando confiança. Você vai melhorando até o como jeito você que fala você de fala. você mesmo. É. Você vai melhorando. Eu acho que eu percebi isso nas entrevistas. Nas minhas primeiras eu sei que não foi tão boas. E quanto mais eu fazia entrevista, foi melhor. Tanto que na entrevista que eu passei, eu saí aqui da sala falando, amor, arrasei, né? Passei. Já falei que Aí passei. eu falei, mas ele falou que você passou? Eu tava comemorando. Ele, não, mas... Nossa, eu fui muito bem. Eu saí muito confiante, saí muito feliz. E realmente, né, aconteceu. Sim. É claro que eu falei, nossa, arrasei pra outras também, mas não passei. E não necessariamente você não passou, porque teve muitas entrevistas que você ia fazer a segunda fase, só que como você entrou nessa, você já descartou. E era final de ano também, então eu tinha muita entrevista que jogaram pra primeira semana de janeiro. Teve muito isso. A gente chegou aqui na pandemia. Não é nem pandemia, dia lockdown, 7. né? Que no lockdown, dia 7. E aí a gente começou a se inscrever pras vagas, eles começaram a conversar com a gente 1, 2 semanas depois, né? Você não se inscreve em uma vaga, dificilmente te chamam no dia seguinte, né? Pode ser que sim, mas não é a grande maioria. Então eles dão aquele período ali de 1, 2 semanas pra contactarem os candidatos que eles gostaram. Então quando eles começaram a chamar a gente, já era final de dezembro. Então começou a fechar as coisas por causa do Natal. Então muitas entrevistas foram postergadas pro ano seguinte. E eu fiquei muito feliz que eu passei, porque eu tinha, acho que, 3 planos de marketing pra fazer pra janeiro. E assim, aquele negócio, eu não queria fazer. Eu acho que a minha vontade, eu fiquei tão feliz que passei também em outra empresa e não ter que fazer aqueles planos de marketing. Foi a primeira coisa que ele passei, não vou precisar fazer mais plano de marketing. Porque Porque o problema não é fazer o plano de marketing, você sempre faz. O problema é você fazer e a empresa falar muito obrigada e usa as suas Ou não ideias. passar também, né? Também é frustrante. Mas às vezes não é nem que ela te nega, às vezes ele simplesmente, aquela primeira que você fez, eu tenho certeza que ele pegou tudo que... Porque era assim, o que a gente pode melhorar aqui? Aí o Renato botou lá. Aí a empresa tá faltando isso e aquilo, tem que usar tais e tais palavras pra chamar mais atenção no Google. Não sei o que, ele fez uma apresentação, sei lá, de 10 slides. Aí o cara só fez e foi anotando ali. Sumiu. Ou seja, ele já viu tudo que ele precisava melhorar na empresa, quais palavras ele tinha que usar pra melhorar as buscas dele e falou muito obrigada. Sei nem se ele contratou alguém ainda, né? Mas ok. É isso. Mas é isso, assim, a gente também não é só, tem inglês, a gente não é super fluente, tem vários momentos, nossa, eu passo tanta vergonha aqui que eu fico, gente, eles estão me ligando pra quê? O que tá acontecendo? Me questiono muito, então, sabe, a gente também tem que se virar e não fica esperando até o dia que você vai, sabe, se joga. Se você consegue falar pra pedir um pão e a pessoa entende que você tá pedindo pão, você consegue fazer um pedido ali de que seja. Se você consegue se comunicar, tenta ir para as entrevistas. Se não der na primeira, vai tentando. Eu acho que esse é o principal, porque o inglês perfeito é muito difícil de conseguir se você já não nasce fazendo isso, ou se você não se esforça só para isso, para você ser muito bom em falar inglês. Fora isso, assim, só dia a dia, só de ouvir, eu acho muito difícil ficar fluente. Não fica. Então, né, é normal a gente também se confundir. Gente... Eu vou contar agora o meu maior amigo, que eu adoro passar vergonha no meu canal. Pra vaga que eu passei, eu jurava que ficava numa rua que chamava... E no final, quando eu passei, fiquei feliz. Aí eles me mandaram o endereço da empresa, que fica nessa rua aqui. Não era nada de... Era... Mas eu fiz... Não, tudo bem, é perto, podem ter mencionado em algum momento. Mas eu nunca ouvi a palavra durante a minha entrevista. Onde a empresa fica? Eu passei numa vaga que eu não sabia onde ela ficava. Eu descobri depois, e aí na hora que eu vi, eu falei, amor, olha esse endereço. Ele falou, meu Deus, Érica. Aí a gente jogou no Google Maps e era do lado de onde eu achei que era. Graças a Deus. Eu ainda acho. Mas eu passei numa entrevista que eu não sabia onde é que ficava a empresa. Pode ser que eles tenham falado que você acha isso. Que eles falaram em algum ou momento. A estação. Mas em algum momento eles me falaram, fica na rua tal. Mas eu não escutei. Em nenhum momento. Nunca escutei.
Bom, gente, a gente sabe que esse vídeo ficou um pouco longo, mas a gente só queria contar as nossas experiências e também poder passar pra vocês dicas práticas de como, né, enfim, conseguir o emprego que vocês querem. Não desmerecendo, assim, de forma alguma os trabalhos braçais, porque a gente fez muito disso, a gente faz se precisar também. A gente Na não Austrália... tem... Foi só isso. E também, se precisar aqui, a gente também continua. A gente não tem problema nenhum com isso. Mas é lógico que é muito mais gostoso sentar na mesa e mexer no computador. Eu não vou mentir, eu não vou ser hipócrita. No final, ganha quase a mesma coisa, o trabalho braçal com o do escritório. Às vezes, no braçal, você consegue ganhar até mais, porque você faz mais horas, enfim. Só que o esforço e o cansaço E a é longo 1000 vezes prazo maior. também, né? Porque E a longo escritório, prazo, pra você conseguir construir carreira e tudo mais. Aqui eles dão muitas chances pra estrangeiro, era uma coisa que eu tinha uma insegurança aqui. De tipo, ai, será que vão me querer se eu não falo inglês perfeito, se eu tenho sotaque, se eu sou de outro país, né? E pelo menos, né, aqui em Londres, que é um lugar que tem muito imigrante, que você mal escuta inglês na rua, você mais escuta 50 milhões de línguas menos o inglês. Então aqui é muito normal. Então eu entrando de imigrante naquela empresa fui só mais uma. Mas então foi isso, gente. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Comenta aqui embaixo pra gente saber o que vocês acharam do vídeo, quais assuntos a gente pode trazer também, que vocês tenham interesse de saber mais. E se inscrevam no canal, pra quem é novo, ative o sininho de notificações. E rumo aos 1000 inscritos. Rumo aos 1000 inscritos. Estamos quase lá. Isso aí. Tchau! Tchau, tchau.